E atenção, hein? Por falar em medicina, médicos rioverdenses aderem à paralisação nacional devido ao protesto de todos os médicos do Brasil pela proposta da presidenta Dilma Rousseff, que quer trazer médicos de Cuba para o Brasil na Copa de 2014. Quem tem maiores informações é ele, Eli Nogueira. Enche a tela. A faixa que transmite o recado de indignação é segurada por médicos que estão descontentes com a intenção do governo federal de trazer médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil. Aqui em Rio Verde, diretores da Associação Médica se reuniram em frente à unidade de pronto atendimento. Nós vamos falar com o doutor Jarbas Macedo, ele que é presidente da associação. Doutor, quais as reivindicações dos médicos de Rio Verde? Boa tarde a toda a TV Record do Sudoeste Goiano. Hoje são duas principais reivindicações da classe médica. A primeira, a mais importante, aumentar o investimento no SUS, na saúde pública por parte de todas as esferas do governo, principalmente do governo federal, e secundariamente também solicitar e posicionar toda a entidade médica, a classe médica do Sudoeste Goiano, contra a importação irregular de médicos cubanos que está por vir aí recentemente. Esses médicos cubanos, eles têm o preparo adequado para atender no Brasil? Não, e aí que está essa questão. Existe uma prova chamada revalida, em que o médico estrangeiro, quando vem para o Brasil, tem que fazê-la. Hoje, 90% dos cubanos que fazem essa prova são reprovados. Isso mostra que a competência técnica deles é muito deficiente. Isso pode resultar num prejuízo à população brasileira, caso eles realmente venham para cá. E nessa manifestação já tem uma quantidade de médicos que aderiram? Como que vai ser esse movimento? Na verdade, esse movimento ele é realizado através de uma paralisação parcial. A rede pública de Rio Verde não vai ficar prejudicada, o doutor Richard vai falar mais tarde. O atendimento de urgência e emergência será mantido, apenas os casos eletivos serão paralisados e para reivindicar essa melhoria para todo o SUS. Em relação à população, como que a população tem visto esse movimento? Do modo geral, nós estamos indo nos meios de comunicação esclarecendo que essa paralisação parcial é para aumentar o investimento no SUS, é para ter mais postos de saúde, mais hospitais, mais medicamentos. Então, do modo geral, a população tem se mostrado favorável. A partir do momento que a classe médica se mobiliza a favor do SUS, a população automaticamente nos recebe bem. Em relação a salários, como que está essa situação do médico no Brasil? A situação do médico da saúde pública é notória, né? Existe uma deficiência de honorário, os procedimentos estão defasados, a luta da classe médica também é por melhores honorários e por mais investimento nas condições de trabalho, que não só para a classe médica, como a equipe de enfermagem também, tem sofrido bastante às vezes com a deficiência no SUS. Doutor, qual é o valor de uma consulta paga pelo SUS? Hoje em torno de R$ 7,00. A sala de recepção quase vazia mostra que, apesar da paralisação dos médicos, o atendimento na principal unidade de saúde da cidade, por enquanto, não foi prejudicado. Hoje a UPA já é a porta de entrada para todos os atendimentos de urgência e emergência de Rio Verde e da região. Então, na verdade, o atendimento está correndo normalmente, não foi de nenhuma forma paralisado, né? Até porque o intuito da classe médica é realmente mobilizar a população. Então, nós estamos com a equipe normal quanto ao atendimento médico na UPA. Está tendo fila, doutor? Por enquanto, ainda a gente não teve nem algum tumulto, nenhum prejuízo. O atendimento está normal. Mas se caso realmente existir, né, essa necessidade, nós temos uma equipe de sobreaviso, até para que se possa ampliar o número de atendimentos se realmente for necessário, para que não haja prejuízo para a população. Muito obrigado, Eli Nogueira. Obrigado, doutor Jarbas, doutor Richard. Olha, vamos analisar os fatos. Hoje, paralisação nacional dos médicos e aqui em Rio Verde não é diferente. A presidenta Dilma Rousseff anunciou semana passada um pacto pela saúde. Depois das manifestações pelas ruas em todo o país, resolveu agir a presidenta Dilma Rousseff e disse que vai importar médicos de Cuba. A faculdade lá em Cuba é 3 anos. Quem vai a Cuba é como se voltasse ao tempo, há uns 100 anos atrás. A capital Havana é totalmente uma volta ao passado. Eu visitei países aqui da América do Sul, da América Latina, por exemplo, Venezuela, e sei o caos que é Caracas, Venezuela, Colômbia e tantos outros países. Não tem a infraestrutura que tem o Brasil e muito menos qualidade que tem em nossos cursos de medicina. E aí querem importar esses médicos. Quando eu digo que está tudo errado, vamos analisar. Um bacharel em Direito forma, para poder advogar, tem uma prova que é dificílima. De repente, esses médicos que serão importados, será que vão passar em alguma prova para saber se tem capacidade para poder estar atuando aqui no Brasil? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que está falido, paga
ao médico por uma consulta R$ 7,00. E é por isso que o médico, quando chega lá, não que esteja certo, porque o médico tem que atender bem. Mas muitos médicos, quando a pessoa chega no consultório, fica lá só anotando. A pessoa fala, doutor, estou sentindo isso e isso. De repente terminou de falar, está aqui sua receita. Um absurdo isso. Na rede particular, você precisa de uma consulta para levar sua criança, você paga 200, 300, 400 reais em consulta. De repente o SUS paga R$ 7,00. A infraestrutura hoje na saúde do Brasil está falida. E a presidenta Dilma Rousseff está perdida. Anuncia num dia, cancela no outro e agora quer fazer um plebiscito. Quer fazer uma consulta popular. Será que os nossos representantes não sabem o que nós queremos? Ou eles querem o quê? Protelar a decisão para poder enrolar a gente mais tempo. E os médicos pedem melhores condições de saúde. E o brasileiro, o Brasil precisa cuidar de nossa população, porque nós não temos saúde. A população pobre sofre. Sofre porque quando precisa do médico, se está doendo hoje, vai consultar daqui 90 dias, porque muitas vezes o médico só atende se for urgência e emergência. Às vezes precisa de algum remédio de alto custo, não tem. Os postinhos todos estão repletos de pessoas e o governo federal não toma atitude. E não é só o governo federal, não. O governo municipal, o governo estadual, todos têm que cuidar da nossa população. E os médicos vão às ruas para quê? Essa paralisação, para mostrar para a população a indignação. E, contudo, quem perde? O cidadão. Porque não tem representantes que cuidam bem da saúde. A saúde no Brasil está falida e precisa de maiores investimentos.